Meus irmãos, em razão dos acontecimentos que temos visto no nosso país, eu mudei a pregação de hoje. A pregação que eu falaria seria a respeito da família, hoje eu pregaria sobre divórcio. Mas ao invés disso, eu vou falar sobre greve de caminhoneiro. Só que eu não vou fazer política no púlpito, porque púlpito não é lugar de política. Aliás, nós estamos reiteradamente falando que nós não usamos o cargo pastoral para fazer política. Eu nem adesivo de candidato eu ponho no meu carro. Nós não misturamos candidaturas políticas com ministério da igreja, porque nós servimos a um rei, e se é rei, não é cargo eletivo, então nosso Senhor não é candidato a nenhum cargo, então, a não ser que aí sim eu poderia colocar, né? Jesus para rei do Brasil, aí tudo bem. Do contrário, não. Então, nós não vamos falar de política, nós vamos falar da Bíblia, vamos falar de Jesus, vamos falar o que Jesus tem a nos falar, o que Ele tem a nos declarar sobre as coisas que têm acontecido no Brasil. Mas antes de lermos o texto, antes de lermos a passagem que baseará essa pregação, eu gostaria de que pudéssemos refletir sobre os problemas do nosso país um pouco mais. Vocês estão apreensivos? Eu estou. Estão preocupados? Eu também estou. Os irmãos têm visto que o caos tem sido cada vez mais presente no Brasil. Nós temos greves, nós temos corrupção, nós temos a cada dia nos telejornais notícias e denúncias de corrupção. Mas não é apenas corrupção nos estratos mais altos da política brasileira. Essa corrupção não está apenas lá. Não é apenas no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, no Palácio do Jaburu, no Palácio dos Bandeirantes. Eu não sei qual é o nome do palácio aqui em Paraguaçu Paulista, mas é lá também. No Palácio das Águas, é assim que chamam o Palácio do Poder Legislativo. Água Grande, troquei, Palácio das Águas. É uma água só, mas é grande, então. Não é só lá que temos tido problema, não é só lá que há pessoas egoístas. Nós temos visto o egoísmo do brasileiro. Donos de postos de gasolina que, aproveitando-se da necessidade dos consumidores, colocam o preço da gasolina lá em R$15, porque sabe que o brasileiro está desesperado e ele vai pagar nem que seja 20 para ter combustível no seu carro. Então o dono de posto, egoísta, pecador, vai lá e coloca o preço para aumentar seus lucros à custa da crise dos brasileiros. Mas não é só o dono de posto. No mercado está faltando batata. Então a pessoa chega lá com a batata, não é isso que disse o Ratinho outro dia, né? A batata tem mercado que está cobrando R$15 o quilo de batata. Quem está cobrando R$15 o preço de batata é diferente em que das pessoas que têm assaltado essa nação, assaltado esse país. Tudo isso eu quero falar, meus irmãos, para dizer que o problema não está apenas no Palácio do Planalto, não está apenas no Congresso Nacional, está nas ruas, está nos postos de gasolina, está nas estradas. Pessoas tentando tirar vantagens das outras o tempo todo, está nos mercados, está no preço da carne, quando o açougueiro, a pretexto de falar que está desabastecendo, ele aumenta o preço de uma forma que ninguém consegue pagar, para aumentar seus lucros, explorando os seus conterrâneos, os seus compatriotas. Nesse culto de hoje nós já oramos pelo país, nós cantamos pelo país, nós lemos na palavra que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que é importante fazer tudo isso, mas o nosso coração está em aflição. E nós vemos a maldade da pessoa, isso nos aflige mais do que o preço da gasolina. Quando eu vejo um dono de gasolina cobrando R$10 um litro da gasolina, isso me aflige mais do que não ter a gasolina em si.
para ver a capacidade da maldade humana. E que resposta nós podemos dar nas Escrituras a tudo isso que tem acontecido em nosso país? Nós estamos nos anos das eleições. E outro dia, nessa mesma semana, fui eu ao supermercado. E entre os açougueiros, ou cortadores da carne, nem todos são açougueiros, alguns são apenas cortadores de carne, estavam lá a comentar, pelo menos um em especial, dizendo o seguinte: eu não estou nem um pouco preocupado quem vai ganhar a eleição. O que eu estou preocupado é com minha vantagem pessoal. Enquanto nós pensarmos assim, o Brasil não tem futuro. Cada um explorando a necessidade do outro. Enquanto você que me assiste, inclusive na internet, estiver apenas preocupado com o seu lucro pessoal, o Brasil não tem futuro. Mas, mesmo que você não esteja preocupado, é possível que o Brasil também não tenha. Porque o que nós estamos declarando aqui é que este país não está desgovernado. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. E nós veremos que este país não está desgovernado. Este país tem um governante. Há alguém com a caneta dando as ordens nesse país. E todos ficam a pensar: será que o presidente Michel Temer de fato está liderando essa nação? Será que o Congresso Nacional de fato está liderando essa nação? Será que as autoridades constituídas de fato têm conseguido governar o país? Levar o país a bom termo? Levar paz nas estradas? Levar subsistência nos campos? Ou dos campos? No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. No ano da morte do rei Uzias, quando o governo estava vago, quando o trono estava vazio, quando ninguém governava a nação, e o rei Uzias tinha sido um bom rei, embora nos últimos anos de seu governo ele tenha ficado orgulhoso, vaidoso, e resolveu ele próprio fazer o trabalho sacerdotal, quando foi expulso do templo por sacerdotes, homens valentes,
que não temeram o rei, nem o seu exército de mais de 300 mil homens. O Brasil não tem um exército de mais de 300 mil homens, mas o rei Uzias tinha. E esses sacerdotes falaram: aqui não, rei. E quando ele pensou em insistir, o próprio Deus tocou-lhe com a lepra. E ele nem se permitiu ser tocado do templo, porque ele saiu correndo do templo, antes que coisa pior lhe acontecesse. Mas esse rei, embora tivesse esse problema, embora tivesse esse fato na sua história manchar a sua reputação, ele foi um bom rei. Ele foi fiel ao Senhor em quase tudo. Mas ele morreu. Havia incerteza em Judá. E assim como nós hoje estamos a nos perguntar: haverá comida nos mercados? Haverá combustível nos carros? Nós agora somos movidos a carro, somos movidos a combustível. Uma vez alguém perguntou: e agora? E se faltar combustível, o que nós vamos fazer? Será que o homem andou sempre de carro desde que ele foi criado no Éden? Por óbvio que não. Haverá uma solução para os problemas da nação? Era isso que Isaías se inquietava. Até que Isaías viu que o trono da terra está vazio, mas o trono do céu jamais fica vazio. Não haverá um só dia que o Brasil e as nações deixará de ser governadas pelo Rei dos Reis. O Senhor está assentado no seu trono. O trono dos céus não está vazio. João capítulo 12, versículo 41 nos fala que Isaías viu Jesus assentado no trono. João 12, 41. Quem quiser, marque na sua Bíblia, ponha no cantinho, depois vá lá em casa e leia. E você que está assistindo o vídeo, se quiser dar uma pausa, pegue sua Bíblia e leia. Isaías viu Jesus. Isaías viu Jesus sentado governando. Por isso o nosso tema desta mensagem é: Jesus está governando. Se Jesus está governando, nós podemos e precisamos ter medo de faltar comida nas nossas casas? É Jesus quem está governando. Se Jesus está governando, nós devemos temer sobre quem será o presidente do Brasil no ano que vem. Algumas pessoas já estão arrancando seus cabelos e pensando: e se o Bolsonaro for eleito? Outros estão dizendo: e se a Manuela Dávila for eleita? Outros estão arrancando seus cabelos falando: servidores públicos do executivo, então nem se fala. E se Alckmin for eleito presidente? Não importa. Não importa. Tanto faz. Se Bolsonaro for o presidente do Brasil em 2019, se o PT conseguir eleger o presidente, se o PSDB, se o PMDB, se o Henrique Meirelles, se o Michel Temer, quase que num ato miraculoso, conseguir não apenas ser candidato, mas conseguir ser eleito, não importa, porque o governo do Brasil está sobre os ombros de Jesus. Crente não pode entrar em desespero. Quando nós entramos em desespero, é porque o nosso olhar não está além do horizonte, porque estamos olhando o trono da terra e não estamos vislumbrando o trono do céu. Crente não pode ter ansiedade, porque o seu olho não está voltado para a terra, ele está voltado para o céu. E no céu o trono jamais fica vazio. E o Rei dos Reis não dorme, ele está sempre governando. Jesus está governando. Que tipo de governo é esse de Jesus? Primeiro, um governo santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o próprio Isaías fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O governo de Jesus é um governo santo. O governo dos homens, em especial no Brasil, é o governo do mensalão, é o governo da troca de favores, é o governo da corrupção, é o governo que quem está em cima age como quem está embaixo, de modo que aquele que está em cima apenas está fazendo aquilo que o sujeito que trabalha, sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade, está lá num supermercado cortando carne,
Não se enganem, senhores. Não se enganem, senhores. Não pensem que se entrar esse governo, aquele governo, a coisa vai mudar. Vou citar Leandro Carnal, que dizendo numa entrevista, falou: não existe uma nação na terra em que o governo seja honesto e o povo corrupto, e nem que o povo seja honesto e o governo corrupto. O governo é o retrato do seu povo. E se há problemas em cima, há também problemas embaixo. Não é apenas o governante que não deu ouvidos às lutas dos caminhoneiros que permitiu com que isso chegasse ao ponto que chegou. Há também o dono de posto que mandou a gasolina para R$10. É corrupto do mesmo jeito. É pecador da mesma forma. Está abusando e servindo-se de uma tragédia pública para oferir lucro. O dono do mercado que botou R$15 o preço da batata, corrupto do mesmo jeito, pecador. Mas o governo de Jesus não é assim. O governo dele é um governo santo. Quem se aproxima de Jesus precisa se aproximar sabendo que ele é santo, santo, santo. Em hebraico, quando nós queremos, nós não, porque eu não falo hebraico, eu não sou hebreu, mas quando o hebreu quer falar, ele, sobretudo naquela época, quando ele queria falar que alguma coisa era superlativa, ele repetia. Então quando falava santo, santo quer dizer santíssimo. Só que os atributos do Senhor não é que ele é santíssimo, não é 2 vezes santo, ele é 3 vezes santo. Ele é santo na total capacidade que alguém tem de ser santo. O governo de Jesus não é um governo da corrupção, não é um governo do jeitinho. Então crente que é governado por Jesus não pode ser o crente do jeitinho, não pode ser o corrupto. A bancada evangélica, meus irmãos, eu como evangélico me sinto envergonhado por essa bancada da Câmara dos Deputados. Não sei se no Senado tem. Eu como crente me sinto envergonhado. Não me representa. Porque os crentes não podem estar em oração da propina. Os irmãos lembram da oração da propina? Um deputado distrital. O que é deputado distrital? É uma invenção que existe lá em Brasília. Não é nem estadual nem federal, é distrital. Recebeu uma propina e foi orar agradecendo. Aí alguém estava gravando. Aí viu lá a oração da propina. A oração da propina. Outros tanto convidando político, como um pastor de uma grande igreja da Assembleia de Deus, que chamou Dilma Rousseff para falar de seu púlpito. Estou falando que foi a Dilma Rousseff, poderia ser o Aécio, poderia ser qualquer outro. O púlpito é para pregar a palavra, não para candidato fazer campanha. Este lugar é santo. Meus irmãos, se nós somos o povo de Deus, nós precisamos entender que esse reinado é um reinado santo. É verdade que nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas também é verdade que nós não podemos desistir de tentar. É verdade também que nós não podemos transigir. Quando Isaías viu o Senhor assentado no seu trono, governando, ele viu um governo santo, um governo que não se corrompe, um governo incorruptível. Jesus está governando de forma santa. Mas Jesus também está governando sobre as circunstâncias. Anota que esse é o segundo ponto. Pastor, ponto não é bonito, então tópico. Pastor, tópico. Aristóteles falava tópico. Segundo tópico. O governo de Jesus é sobre as circunstâncias. Eu não vou reler, mas os irmãos ouviram aqui. Quando o Senhor, e é Jesus de fato, não tinha esse nome ainda. João fala que é ele. João ouviu Jesus dizer que era ele que foi visto por Isaías. Está lá em João 12, versículo 41. Quando Isaías é enviado, e ele é enviado nesse texto, qual que é a promessa que Deus lhe dá quando ele fosse pregar? Já pensou? Mal comparando, Filipe no lugar de Isaías. Vai Filipe pregar para Paraguaçu Paulista. E eu já estou ali encantado com aquela visão maravilhosa. Eu vi o Senhor sentado no trono, eu vi que o domínio dele é sobre tudo, é sobre todos. Eu pensei, esse
Senhor. E aí, o que vai dar? Ninguém vai ouvir. Como é que é, Senhor? Eu vou fechar seus ouvidos, eu vou fechar seus olhos, eu vou fechar seu entendimento para que eles não se convertam. Mas, Senhor, eu vou pregar, mas ninguém vai se converter? Não, não vai ninguém. Isso é mais ou menos aquela história do Jonas, né? Para os meus, ninguém se converte. Para os de fora, não deu 3 dias de viagem, no primeiro dia todo mundo se converteu. E a pessoa fica irritada. E a pessoa fica sem esperança. E o profeta já começa a pensar, porque, meus irmãos, nós que pregamos, o que a gente quer ver? Uma igreja lotada. Não é? Você não quer ver uma igreja que as pessoas falam, não, nós não queremos ouvir o Evangelho. Nós queremos ver as pessoas se chegando a Jesus. Mas Isaías não ouviu isso. E talvez assim possa parecer que Deus não estava sob o governo das pessoas, mas Ele está. Vamos nos afastar deste texto. Nós estamos olhando quase que no microscópio. Vamos nos afastar deste texto. E vamos nos afastar além do livro de Isaías. Os irmãos que estão lá estudando conosco o drama das Escrituras vão entender rapidamente do que eu estou falando. Vamos nos afastar agora e conseguimos olhar Isaías no meio, Jesus mais para frente e Adão para trás. E nós já conseguimos até lembrar o que o Senhor está querendo dizer, que o toco que sobra é a santa semente de Gênesis 3,15. Ele usa exatamente essa expressão. O toco que vai sobrar é a santa semente. Então qual é o projeto de Deus naquele momento? Por que Ele está governando? Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A infidelidade e a dureza do coração dos hebreus fez com que eles fossem exilados, não foi? E foi espalhado judeu para tudo quanto é lado da terra, não é? Espalhou judeu. Tinha judeu na Turquia, a atual Turquia, tinha judeu na Grécia, tinha judeu em Roma no futuro, porque os judeus foram ser espalhados. Muito bem, que coisa trágica, não é? Nós estamos aqui olhando Isaías no meio, estamos olhando Jesus na frente, vamos olhar um pouquinho mais. Paulo. Onde que Paulo pregava cada vez que ele chegava numa cidade? Numa sinagoga. Quem fez com que existisse sinagoga na Galácia, em Corinto? Filipos não havia, mas em Éfeso. Quem fez que houvesse sinagogas espalhadas por todo o mundo? O Deus que está sentado no trono, falando, Isaías, você só vê isso, eu vejo tudo. Muita coisa acontece na nossa vida e a gente se pergunta por quê? Porque a gente não vê o todo, a gente só vê aquilo. E aí a gente começa a se perguntar, por quê, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Ele vai falar, calma, espere e confie. Confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no trono, não você. Existe hoje um triunfalismo evangélico esquisitíssimo, que diz que o homem está no trono e não Deus está no trono. Se nem nós cremos que o Senhor é que está no trono e não nós, que esperança haverá para esse país? Nenhuma. O Senhor está sentado no trono, e se está faltando combustível, é porque Ele tem algum propósito nisso. Se está faltando alimento, é porque Ele tem algum propósito nisso. Se os políticos estão sendo corruptos, se há instabilidade no governo, é porque o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor tem um propósito em cada coisa que Ele faz. Confia, descansa nele. O Senhor tem um propósito quando nós estamos desempregados. O Senhor tem um propósito quando nós estamos doentes, quando a nossa mãe está doente, quando o nosso filho está doente, quando a nossa esposa morre, como aconteceu com o reverendo Ludigero, que parece que, segundo ele, o maior baque de sua vida. Deus tem um propósito em cada coisa que acontece, seja essa coisa boa ou ruim, como ruim era aquilo que Isaías estava ouvindo nessa passagem. É preciso fazer uma interpretação que vá além deste texto para toda a Bíblia. Meus irmãos, Deus está no controle, Deus está no governo, Deus sabe de todas as coisas e Ele controla todas as coisas, e Ele tem cuidado do seu povo, embora por vezes pareça que nós não conseguimos entender os planos de Deus.
mas nós devemos confiar nele, sabendo que ele está no controle de tudo. Ele está no controle dessa crise de caminhoneiro, ele está no controle da crise da Dilma, na crise do Temer e o próximo presidente. Ele está no controle. Confia. Crente precisa ser confiante. Crente precisa permanecer firme. Crente não pode se permitir ficar abalado diante das más notícias. Ele deve pensar: o Senhor tem um propósito em tudo isso, e Ele conduzirá o seu povo, a sua igreja, em triunfo, mesmo em meio às tempestades. Mas em terceiro lugar, o seu governo é vitorioso, embora pareça ser um fracasso. Embora pareça ser um fracasso. Os irmãos já repararam que desde os tempos apostólicos a gente tem a impressão que a igreja vai acabar? O tempo inteiro as pessoas estão falando: agora não tem jeito, agora a igreja acaba. A gente passou recentemente por diversos movimentos, e um desses movimentos que eu penso hoje é a frieza dos crentes. Como o Evangelho tem na vida dos crentes uma importância tão diminuta. Como tantas pessoas não colocam Jesus como centro das suas vidas, mas simplesmente como alguém que possa atender os seus caprichos. Como nós fazemos isso? Está aí o neopentecostalismo com suas heresias nefastas. Está aí o liberalismo teológico com os seus ensinamentos cheios de heresia e de maldade, ensinando não um Deus santo, mas um Deus que transige com os seus absolutos. Deus é vitorioso, mesmo que a igreja pareça fraca e pareça frágil. Essa igreja fraca e frágil que nós vemos hoje, que às vezes nós pensamos está a ponto de apagar a luz que ilumina este mundo. A vela está fraca. Parece que não há mais combustível. A igreja está sendo cada vez mais atacada. A família está sendo atacada. Parece que o avanço missionário se torna cada vez mais difícil. Mas o Senhor está no controle. Quando a igreja se reunia nas catacumbas de Roma e parecia que estava prestes a acabar, o Senhor estava minando o Império Romano, para que no lugar do Império Romano a sua igreja pudesse pregar a palavra. Mas a igreja tomou o lugar do império e institucionalizou-se e tornou cada romano num cristão por força do decreto imperial. O que aconteceu? A igreja estacionou. Quem era crente piedoso continuou crente piedoso, mas entrou toda sorte de heresia na igreja. Por quê? Porque foram conversões por decreto. Conversões por decreto não funciona. A conversão tem que ser de dentro, obra do Espírito Santo, nem por força, nem por violência. Mas o que aconteceu? A igreja estacionou, acabou sua obra missionária, o império caiu. E quando o império cai, muitas pessoas devem ter pensado mais uma vez: agora o que será da igreja? Os bárbaros invadiram, os mongóis vinham de um lado, bárbaros do norte, bárbaros dos outros lados. E parecia agora, não apenas a nação, mas a própria igreja fracassa. E a igreja não fracassou. Quando nos tempos da reforma se pensava que a reforma não iria prosperar, a igreja não iria permanecer firme na palavra, e se pensava: como é que um monge numa cidade alemã que não tem nem 50 mil habitantes, menor que Paraguaçu Paulista, poderia se tornar uma tocha para o mundo? Pois é, se tornou. Alguns pensavam: como é que uma rainha poderosa como a rainha da Inglaterra, Maria I, a sanguinária, daí a expressão Blood Mary, que alguns aproveitam para chamar de Blood Mary o fantasma do banheiro feminino. Pelo menos eu ouvi. Mas Blood Mary não era a fantasma do banheiro feminino, era a rainha sanguinária que tentou matar todos os crentes que ela pôde encontrar. E parecia que de fato o evangelho iria acabar na Inglaterra. Ledo engano. Os irmãos viram o casamento da nobreza real inglesa mais uma vez? Numa igreja protestante. Não, ela não conseguiu. E não vai conseguir. E ninguém conseguirá esmagar a igreja de Jesus. Porque disse Jesus: eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecerão contra ela. O Senhor é vitorioso, embora pareça que sejamos fracos. Aliás, como diz Paulo, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque a nossa dependência, a nossa suficiência deixa de vir dos nossos braços e passam a vir dos nossos joelhos. Quando nos derramamos na presença do Senhor em oração, Deus move o universo e coloca os anjos para trabalhar, e coloca a igreja para florescer. Mas isso exige paciência, isso exige perseverança, e isso exige, sobretudo, confiança. O Senhor está no governo, e Ele é um Senhor vitorioso. Nem a 10ª parte sobrará, sobrará um pouco, mas esse toco é a santa semente, o propósito salvífico do Senhor, presente no momento de tanta dor e de sofrimento. O que Deus está falando para Isaías é o seguinte: Isaías, você só está preocupado com política, com economia. Mal comparando, você está preocupado com as batatas do mercado, com a gasolina no posto. Mas eu estou redimindo o ser humano. Eu estou transformando Paraguaçu, eu estou transformando o Brasil. Eu estou chamando a atenção para que as pessoas ouçam a minha voz. E a igreja não pode se calar. E a igreja tem de dizer para o Brasil: Brasil, olha para cima, olha para o Senhor. Porque se os governantes dessa nação não estão liderando o Brasil para lugar algum, há alguém sentado no alto e sublime trono, cujas abas das suas vestes enchem todo o templo dos céus. E Ele está governando este país, e Ele está governando as suas vidas, e Ele está governando a minha vida. Permaneçamos fiéis, permaneçamos confiantes, permaneçamos na presença do Senhor, porque Ele está no controle. Você pode não entender o que Deus esteja fazendo, mas Ele está controlando todas as variáveis da economia, da política, da segurança. A solução está encontrada não na política. Pastor, a solução são os militares. Não são. Pastor, a solução é o PT. Não é. Pastor, a solução é o MDB, o Henrique Meirelles. Também não é. Então, de onde vem a solução? Do alto, dos céus, de Jesus. Nem Bolsonaro, nem militar, nem Lula, nem PT, nem PSDB, ninguém. Jesus. A igreja permanece firme, anunciando em Jesus a solução para os problemas deste país. Amém.